Olá pessoal, meu nome é Felipe, o meu grupo, a minha dupla é João Emanuel, da nossa turma, e a gente ficou com o bloco 1 de todos os temas que a professora ela enviou, e a gente ficou com esse tema 1. E eu vou dar início, sem mais delongas, com o tema dos crimes contra a liberdade sexual, da exposição da intimidade sexual e dos crimes sexuais contra a vulnerável. Como vocês sabem, é um trabalho de Penal 3, né? Com a professora Silvana Leles. Bom, sem mais delongas, vamos começar com um dos crimes contra a liberdade sexual, que justamente é esse principal, que é o estupro, né? Muitas pessoas confundem e tipificam algumas atitudes, alguns tipos de crime como estupro, quando na verdade é assédio sexual, quando na verdade é importunação sexual, quando na verdade é um estupro, mas na verdade de vulnerável, porque na verdade não sabe ao certo a tipificação penal que é, mas aqui a gente vai aprender, tá bom? Primeira coisa, o rol de crimes contra a dignidade da pessoa passou a ser assim chamado a partir do ano de 2009, visto que antes haviam na realidade crimes contra os costumes, eram crimes contra os costumes, que apresentavam uma realidade diferente dos dias de hoje. E o primeiro crime, que eu falei para vocês que a gente vai começar a estudar, é o crime de estupro. Toda vez que a gente pensar em estupro, a gente precisa lembrar que a primeira ideia que tem que vir na nossa cabeça é que ele pressupõe violência ou grave ameaça, ou seja, toda vez que você pensar em crime de estupro, você vai lembrar que ele está associado à violência ou grave ameaça. Os crimes sexuais se materializam no modo operante do agente, ou seja, o que vai diferenciar um crime do outro é o modo com que o agente, o criminoso, vai agir. Ou seja, o que vai diferenciar o estupro, por exemplo, do assédio sexual é o modo pelo qual e como o agente que vai praticar aquele crime vai praticar. Peraí, ele praticou com violência, ele praticou com grave ameaça, então vai ser isso. Se ele não praticou com violência e nem praticou com grave ameaça, então vai ser outro tipo, entendeu? Um breve conhecimento pra gente. Antes, somente a mulher poderia ser vítima de crime de estupro. Porém, depois de 2009, unificou. E tanto o homem, hoje em dia, quanto a mulher, ela pode ser considerada vítima de estupro, tá? Vamos lá. Onde é que discorre sobre estupro? No Código Penal, o artigo 213, que diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Explicando melhor para vocês. Constranger, o que seria constranger alguém? Aqui ele quer dizer obrigar alguém, ou seja, o criminoso ele vai obrigar alguém mediante violência física ou grave ameaça, por exemplo, vou matar sua família, vou fazer isso, vou fazer aquilo com você se você não atender os desejos que eu quero extrair de você, que é matar, saciar a minha lascívia, ou seja, a tara, né, mais conhecida. A ter conjunção carnal, que é justamente essa relação sexual entre o homem e a mulher. Ou a praticar ou permitir com ele se pratique outro ato libidinoso, ou seja, pode ser tanto literalmente a relação sexual, que é mais conhecida como o sexo, como também pode ser qualquer outro ato libidinoso. E o que é qualquer outro ato libidinoso? Masturbação, ejaculação, seja lá o que for que seja para saciar a própria lascívia do agente do criminoso. Bom, seguindo adiante, ainda sobre o mesmo tema, vamos ver agora a questão de violência sexual mediante fraude, que se encontra no artigo 215 do Código Penal, que diz assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Para esse tipo penal, reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Resumidamente, o que quer dizer a violência sexual mediante fraude? Que tipo de crime é esse? É justamente quando o agente do crime, o criminoso, né, aquele que vai praticar a violência sexual mediante fraude, o agente do crime ele usa de uma fraude, de um engano. Ele engana aquela pessoa se aproveitando da confiança dela, da confiança que ela tem nele, para praticar um ato libidinoso nela. Como, por exemplo, o que acontece com os médicos ginecologistas, que eles vão fazer exame, né, na genitália da mulher, na parte íntima da mulher, e eles se aproveitam da confiança que aquela mulher tem nele, por ser médico, né, e tem total confiança para que ele faça o exame, e aproveita ali para praticar um ato libidinoso, ou seja, para cometer um crime. Isso
é o crime de violência sexual mediante fraude. O autor do crime, ele usa da confiança e engana a pessoa para poder cometer esse determinado crime, esse ato libidinoso e saciar a sua lascívia. Importunação sexual. E aqui é bom a gente começar a prestar ainda mais atenção, porque as pessoas por aí pelo mundo, tudo que acontece relacionado à dignidade sexual, a essas questões, diz é estupro, é estupro. Não, a gente vai entender a diferença entre estupro, importunação sexual, assédio sexual, estupro de vulnerável, que é tudo diferente, ok? Então, importunação sexual, onde se encontra, Felipe? No artigo 215-A, que fala: importunação sexual é nada mais nada menos que praticar contra alguém e sem a sua anuência, ou seja, sem o seu consentimento, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Para isso, pena de reclusão. Quem cometer esse crime terá pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constituir crime mais grave. Ou seja, o que é importunação sexual? Sabe quando você está no metrô e aí você vê um rapaz ejaculando, por exemplo, ou passou por uma mulher, passou a mão na bunda dela, passou a mão numa parte íntima dela. Aquilo ali não é estupro, ali é importunação sexual. Por quê? É você praticar o ato libidinoso sem o consentimento da pessoa, sem anuência e sem grave ameaça ou violência. Ou seja, o criminoso, ele quer tirar aquela tara que ele tá, né? Falando mais formalmente, ele quer acabar com aquela lascívia dele, quer atender os requisitos sexuais dele, e ele vai fazer o quê? Buscar isso numa pessoa sem que a pessoa tenha anuência. Então ele vai passar a mão, ele vai fazer o que ele quiser para ele se sentir bem ali naquela área, né? Dando continuidade aqui, agora vamos falar sobre assédio sexual. Artigo 216-A. O que é o assédio sexual? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente do crime de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Para os agentes desse crime, detenção de 1 a 2 anos. O que a gente precisa entender? Para caracterizar um assédio sexual, ou seja, para você detectar que é um assédio sexual, sempre pense, sempre lembre, numa relação de superioridade hierárquica ou ascendência. Como assim? Um patrão para com um empregado, um professor para com um aluno, entendeu? Sempre que você pensar, poxa, será que é assédio? Vamos ver. Tem uma relação de superioridade hierárquica aí, tem uma ascendência aí, ou não? Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de assédio sexual. A relação de um chefe de trabalho. A relação de um professor com um aluno. Um exemplo. Professor. O professor, ele fala: olha, você vai perder essa matéria, vai perder essa disciplina. Se você não quiser perder a cadeira e passar, se você não quiser reprovar essa cadeira, ó, você pode sair comigo e me satisfazer. Assédio sexual. Não é estupro. Não é importunação sexual. É assédio sexual. Por quê? Ali tinha uma superioridade hierárquica. Era um professor para com o aluno. Ele utiliza dessa superioridade que ele tem, hierárquica, ou essa ascendência, essa superioridade que ele tem para poder satisfazer os seus próprios desejos através daquela pessoa. Entendeu agora a diferença? O estupro, grave ameaça, violência, a importunação sexual, já não vai usar a grave ameaça nem a violência, mas aí ela vai satisfazer o seu próprio desejo ali com o ato libidinoso. Aqui também da mesma forma, mas aqui precisa se entender que tem um contexto. Existe uma superioridade entre o agente e a vítima do assédio sexual, entendeu? Então a diferença está justamente aí, a questão da superioridade hierárquica e a ascendência, beleza? Ainda dando continuidade, vamos ver da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual, que se encontra lá no artigo 216b, que é o quê? Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou de ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Para aqueles que cometerem isso, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, como assim, Felipe? Filmar, tirar foto de cena de nudez,
parte de intimidade sexual sem o consentimento e autorização da pessoa é crime de registro não autorizado de intimidade sexual. Ou seja, você e seu cônjuge, por exemplo, está tendo uma relação e você bate a foto. Tira uma foto, fotografa, filma, se encaixa aqui, ó. Se não teve o consentimento do seu cônjuge, não teve o consentimento de quem você está tendo, por exemplo, relação, não teve o consentimento, não foi autorizado, é crime de registro não autorizado de intimidade sexual. E, trazendo um exemplo para vocês, A está praticando relações sexuais com B e o sujeito começa a filmar sem autorização do participante. Cai em crime de registro não autorizado de intimidade sexual. Aqui agora a gente vai falar sobre um bastante importante que acontece muito, acredito eu, não sei, mas em baladas e festas por aí. Corrupção de menores. Artigo 218. O que é a corrupção de menores? Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, ou seja, não vai induzir o menor de 14 anos a satisfazer sua própria lascívia, mas a de outra pessoa, de um amigo, de um colega, seja lá o que for. Para aqueles que cometerem isso, essa indução, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Neste tipo de crime, o sujeito irá fazer com que a pessoa menor de 14 anos, satisfaça a lascívia de outra pessoa que eu expliquei para vocês. Esta pessoa que induz, que pratica esse crime de corrupção de menores, que é justamente induzir esse menor de 14 anos a ter relação com outra pessoa, essa pessoa ela não pratica os atos. Ou seja, porque ela não quer satisfazer a sua própria lascívia, então ela não pratica. Ela induz a pessoa menor de 14 anos a praticar com outra pessoa. Ela faz isso para outra pessoa. É como se fosse uma percepção moral. Ela vai empurrar, ela vai induzir um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de alguém. Isso acontece muito em balada, por exemplo. Você, uma determinada pessoa, tem um amigo ou uma amiga que tem menos de 14 anos, tem 13 anos de idade, e fala, olha, eu tenho um colega ali que quer, sei lá, ficar contigo, quer namorar com você ali, quer ter relação com você, e fica induzindo, ó, vai lá ter relação, enquanto não pode, menor de 14 anos. Beleza? Isso justamente é a corrupção de menores. Eu confesso para vocês que esse daqui eu não sabia que era um tipo penal e descobri me aprofundando e estudando com esse assunto que a professora deu. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Que quer dizer o quê? Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal, que é o que? Conjunção carnal. O ato sexual entre as duas partes. Ou outro ato libidinoso, seja lá, a ejaculação, alguma coisa assim, por exemplo. A fim de satisfazer lascívia própria ou de outra. Ou seja, aquela pessoa, aquele casal, aquela pessoa que diz, ó, eu quero um menor de 14 anos aqui, junto comigo, para ver eu tendo relação com fulano. Se encaixa onde? Crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Para quem faz isso, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aqui o sujeito ele pratica um ato sexual na frente, na presença de um menor de 14 anos, ou estimular esse alguém menor, né, a presenciar a conjunção carnal, ato libidinoso praticado por outra pessoa. Ele pode tanto falar, olha, você vai ver a gente fazendo a relação sexual aqui, ou estimular e induzir aquele menor a assistir e presenciar um ato libidinoso de outra pessoa, de outro casal, por exemplo. Aqui vamos falar do favorecimento sexual, que fica no artigo 218b, que é justamente submeter, introduzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Para quem cometer esse crime, eu vou explicar. Pena de reclusão de 4 a 10 anos. Resumidamente, o que quer dizer esse artigo 218b? Crime. Esse crime aqui, esse tipo de crime de favorecimento sexual, é o crime a qual a pessoa, ela induz ou atrai, facilita a prática de prostituição ou exploração sexual de um menor de 18 anos, ou uma pessoa com enfermidade ou doença mental, que não possui um discernimento, tanto para entrar na prostituição, na exploração sexual, induz ela a fazer isso, induz um menor de 18 anos a entrar na prostituição, a entrar na exploração sexual,
quanto para sair da prostituição, essa pessoa meio que vai criando barreiras. Ou seja, resumidamente, o crime é a pessoa induz o menor de 18 anos a fazer a exploração sexual, a se prostituir, o menor de 18 anos. E também dificulta a saída daquele menor de 18 anos para não praticar mais aquilo. Ou seja, ambos é crime. Induzir, para começar, quanto também dificultar a saída. Ok? Bom, e por último, mas não menos importante, que eu acredito que vocês já viram isso aqui, a divulgação de cena de estupro, ou de cena de estupro vulnerável, ou de cena de sexo ou pornografia. Artigo 18c. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou exportar à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro vulnerável, ou que faça apologia, ou que induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Para aqueles que fizerem isso, pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Resumidamente, que tipo de crime é esse? É aquele famoso crime onde o criminoso, sem o consentimento da parte, publica ou divulga vídeo da pessoa praticando o ato sexual ou cena de nudez da outra. O que mais você vê por aí, pelo mundo, de pessoas que divulgam fotos obscenas de outras pessoas que foram divulgadas, que foram vazadas, ou cenas sexuais de pessoas que namoram com outras, gravam e publicam, postam, falam mal. Crime de divulgação de cena de estupro. Beleza? Para essas pessoas, pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, você que, por exemplo, recebeu, não sei, ou se você receber um vídeo, uma foto, e você repassar para outra pessoa, você está se encaixando nesse tipo de crime. Beleza? E agora, agradeço pela atenção e fique, neste momento, com os assuntos abordados pelo nosso colega João. Olá, pessoal! Hoje eu vou abordar um tema de extrema relevância, não só para nós, estudantes de Direito, mas para toda a sociedade. Eu vou falar sobre o lenocínio e o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Infelizmente, essas são práticas persistentes nos dias de hoje. E apesar dos avanços que nós tivemos, tanto no legislativo quanto nos direitos humanos, essas são práticas que ainda continuam. O foco da discussão será em torno da análise do artigo 227 do Código Penal, que trata da indução ou atração de alguém à prostituição ou a outra forma de exploração sexual, e como essa prática se relaciona com o tráfico de pessoas. Bom, para começar, é importante entendermos o que significa lenocínio. No sentido jurídico, lenocínio é a exploração da prostituição alheia, ou seja, quando alguém obtém vantagem financeira a outra de natureza, por meio de exploração sexual de outra pessoa. Já o tráfico de pessoas, conforme definido pela ONU, Organização das Nações Unidas, no Protocolo de Palermo, envolve o recrutamento, transporte ou recebimento de pessoas por meio de ameaça, coerção ou engano, com o objetivo de exploração, que pode incluir prostituição, trabalho forçado, a escravidão ou remoção de órgãos. O artigo 227 do Código Penal brasileiro trata da indução à prostituição. Ele prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão para quem induz alguém a praticar ou continuar a prostituição ou outra forma de exploração sexual. É importante deixar isso bem claro. A pena pode ser aumentada caso a vítima seja menor ou incapaz de consentir.
O dispositivo é claro ao punir a indução ou facilitação da prostituição, diferentemente do exercício da prostituição em si, que não é criminalizado de acordo com a nossa legislação. A preocupação central do legislador aqui é proteger o indivíduo, no caso de que eles fossem forçados ou manipulados a entrar nessa prática. Já o tráfico de pessoas se relaciona com o lenocínio quando a pessoa traficada é explorada sexualmente. A diferença crucial aqui é o elemento de coerção, engano, abuso de vulnerabilidade presentes no tráfico. Muitas vezes, as vítimas são aliciadas sobre promessas de empregos, condições de vida melhores e, ao chegar ao destino final, são forçadas a prostituir-se. O tráfico internacional de pessoas é um crime transnacional, o que torna a sua repressão mais complexa. O Brasil, como signatário de acordos internacionais, tem a responsabilidade de implementar medidas de combate a esse crime, que afeta principalmente mulheres e meninas. É fundamental destacar que o combate a esses crimes não pode se limitar, ao legislativo. Eu acredito que para que, além disso, a gente se conscientize e conscientize aos outros do que está ocorrendo. E, lógico, deixar toda a esfera criminal fazer a sua parte e contribuir no combate à exploração. Agora, nós vamos falar sobre o artigo 228 do Código Penal, que trata do favorecimento da prostituição ou exploração sexual. Nele, a conduta de induzir, atrair, facilitar ou impedir que alguém abandone a prostituição é criminalizada com pena de reclusão de 2 a 5 anos. É fundamental entendermos que o Código Penal não criminaliza a prostituição, sempre frisando e repetindo isso, mas sim as ações de terceiros que visam explorar economicamente essa prática, ou seja, explorar outra pessoa. A exploração sexual nesse contexto pode assumir diversas formas, como prostituição, de turismo sexual, pornografia, tráfico de pessoas para fins sexuais. Ao abordar esse tema, é necessário diferenciar a prostituição dos serviços sexuais obrigados por outrem. É muito perigoso, quando terceiros querem explorar, porque isso, de acordo com o Código Penal, é crime. Já em seguida, no artigo 229, aborda a manutenção de casas de prostituição, onde a pena varia de 2 a 5 anos de reclusão. Aqui não é necessário que haja lucro ou envolvimento direto do proprietário para que o crime se configure. No entanto, há uma crescente discussão sobre a atipicidade material desse delito, considerando mudanças nos padrões de comportamento da sociedade contemporânea. Tribunais como o do Rio Grande do Sul já absolveram acusados com base no princípio da adequação social, reconhecendo que, em alguns contextos, a manutenção de casos de prostituição pode ser aceita socialmente. Por fim, o artigo 230 trata do rufianismo, que é a prática de tirar proveito da prostituição alheia, seja participando diretamente dos lucros ou sendo sustentado por quem a exerce. A pena prevista de reclusão é de 1 a 4 anos. Esse crime também tem qualificadoras,
como quando a vítima é menor de 18 anos ou quando há emprego de violência grave ou ameaça ou ainda fraude, aumentando a pena para até 8 anos de reclusão. Em resumo, o lenocínio, o tráfico de pessoas para exploração sexual são crimes graves que violam diretamente os direitos humanos, a legislação brasileira, por meio do artigo 227 do Código Penal, que busca proteger as vítimas de coerção, exploração sexual, mas é necessário avançarmos ainda mais em termos de proteção social e combate a esses crimes. Certo? E concluindo, gente, eu peço que todos reflitam sobre o papel que nós podemos exercer na sociedade, denunciando e combatendo tais práticas. Muito obrigado.